Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Nicolas Peixoto, monitor da disciplina e sou orientado pelo professor Ronaldo Gismondi. Atenção, este material é destinado exclusivamente para médicos e estudantes de medicina, não sendo seu uso permitido aos profissionais de outras áreas. Hoje falaremos sobre a abordagem a um paciente com catéter de diálise e febre. Então vamos ao caso clínico. Paciente masculino, 50 anos, chega à emergência com queixa de febre. Opa, então vamos colocar na nossa lista de problemas febre. Alega ter doença renal crônica devido a etiologia hipertensiva crônica. Ok, colocaremos isso também na nossa lista de problemas, doença renal crônica. Ter iniciado diálise há 2 anos, realizando o procedimento 3 vezes por semana desde então. Alega ter iniciado o quadro febril intermitente que iniciou há 3 semanas, variando de 38 a 39 graus. Ok, então vamos colocar então na nossa lista de problemas, febre, doença renal crônica terminal com diálise, E complementando a história, é um paciente hipertenso, crônico, anúrico, sem outras queixas e ou comorbidades. E colocaremos então na nossa lista de problemas a hipertensão arterial sistêmica crônica. Ao exame físico, o paciente apresenta-se hemodinamicamente estável, exceto por uma temperatura axilar de 38,2 graus, hipocorado 3 cruzes em 4, anictérico, acianótico, hidratado. Então, na nossa lista de problemas, colocaremos a febre, de 38,2 graus e hipocorado. No aparelho cardiovascular, apresenta-se com um sopro sistólico pancardíaco de 3 cruzes em 6, sem outras alterações. Então, colocaremos, na nossa lista de problemas, sopro sistólico. O catéter de diálise apresenta hiperemia local, ao redor. Então, colocaremos na nossa lista de problemas também. Aparelho respiratório, abdômen, membros inferiores, neurológico, sem alterações. Vamos agora estabelecer a nossa lista de problemas para assim pensarmos nos possíveis diagnósticos sindrômicos, em primeiro momento, e assim poder orientar a nossa investigação. Então, a gente tem um paciente com febre, hipocorado, doença renal crônica e diálise, com hipertensão arterial sistêmica, crônica, um catéter de diálise possivelmente infectado, e um sopro sistólico. Dessa forma, vamos organizar nosso pensamento agora com os possíveis diagnósticos sindrômicos. Pensaremos então numa síndrome febril pela história e exame físico compatíveis, ou seja, o relato e a presença da temperatura elevada ao exame físico. Também pensaremos numa síndrome infecciosa, uma vez que o paciente apresenta-se com a temperatura elevada e contém um possível foco infeccioso, ou seja, o catéter. Também devemos levar em conta a doença renal crônica desse paciente, uma vez que o mesmo encontra-se em estágio avançado, estando anúrico e em processo de diálise. Por fim, também devemos lembrar da síndrome anêmica, uma vez que o paciente apresenta-se com mucosas hipocoradas e com sopro sistólico. E por falar em sopro, devemos indagar também se existe alguma causa a mais para a existência desse sopro. Então, ok. Chegando na emergência, vemos esse paciente com uma síndrome febril e um foco infeccioso provável, relatado pelo próprio paciente e visto também o exame físico, que é o catéter de diálise. O que devemos pensar em excluir inicialmente? Sem sombra de dúvida, devemos excluir um quadro séptico, uma vez que é um estado emergencial que deve ser identificado de forma rápida para que a abordagem seja eficiente, feita com os pacotes de metas. Sepsis é um tema muito extenso e não iremos focar nisso no nosso vídeo. Contudo, é necessário ter em mente que devemos investigar esta condição de forma inicial. Existem 2 formas para iniciarmos o reconhecimento de um paciente séptico. Podemos usar os critérios de Sears, a síndrome da resposta inflamatória sistêmica somada a um foco infeccioso provável, ou critérios do Quick-SOFA, que é um critério mais atual. Além de identificarmos se o paciente se encontra séptico, é de extrema importância procurar saber se existem indícios de hipoperfusão e de suspeita de disfunção orgânica, que não é o caso do nosso paciente. Uma vez que se presentes, faria a gente pensar que esse paciente fosse direcionado ao fluxograma do protocolo emergencial,
ao qual prioriza antibióticos em até 1 hora e a ressuscitação volêmica guiada por metas. Mas então, o nosso paciente não se encontra séptico. Como que a gente vai prosseguir a investigação? Então, ok. Temos um paciente com febre e catéter venoso profundo apenas com hiperemia localizada e sem sintomas de infecção urinária ou respiratória. Qual é a nossa principal suspeita, então? É o catéter. Então, por isso, a gente vai pedir que você assista o nosso vídeo de infecções correntes sanguíneas para mais detalhes. E qual que seria a nossa abordagem aqui? Bem, primeiro, a gente tem que trocar esse catéter, né, e colher 2 pares de hemoculturas. O próximo passo seria o início do antibiótico, não deixando de cobrir os gram-positivos de pele com perfil hospitalar. Então, para isso, é importante o uso da vancomicina. Por último, é importantíssimo a gente, complementar nosso exame para a infecção, pesquisar essa infecção melhor. Então, um hemograma e uma bioquímica seriam adequados. E assim, o paciente apresenta um sopro. A gente vai deixar quieto esse sopro? Não, esse sopro ok, pode ser por conta da questão anêmica, contudo, a gente tem que investigar melhor esse sopro. O que a gente vai pedir para esse paciente? Bom, a gente vai pedir um ecocardiograma, pensando em quê? Vamos pensar numa endocardite, né? Então, preferencialmente, a gente vai pedir um ecocardiograma transesofágico, ok? Temos aqui agora alguns resultados parciais da investigação. Das hemoculturas da ponta do catéter, cresceu o MRSA, ou seja, o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, o que reforça a nossa suspeita de endocardite infecciosa, que foi confirmada posteriormente pela ecocardiograma, que revelou a presença de vegetações em válvula mitral de 4 milímetros com regurgitação leve. E isso é fundamental para o ajuste do nosso esquema antibiótico, que deverá ser a vancomicina associada ou não à rifampicina por 4 a 6 semanas. Além disso, temos o hemograma, demonstrando uma anemia normo-normo, compatível com uma anemia desse paciente de doença crônica, e uma leucocitose com desvio para a esquerda com granulações tóxicas, ou seja, compatível com a questão infecciosa. A elevação da ureia e creatinina também eram esperados, devido à questão da doença renal crônica do paciente, e o PCR-VHS devido ao quadro infeccioso. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e curtam a página do Facebook da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Até a próxima!